want to welcome everybody to the first of a series of presentations. Quero dar as boas-vindas a todos à primeira de uma série de apresentações. So this camp's a little bit different to others. Essa campal vai ser um pouco diferente de outras. There will be 6 international meetings. Nós teremos 6 apresentações internacionais. And there will be 6, I'm just going to call them local or private meetings. E nós vamos ter outras 6 que eu vou chamar de encontros locais ou privados. I know we have many non-English speakers. Eu sei que nós temos muitos falantes não nativos. I want to apologize to you now. E eu quero pedir desculpas para vocês agora. Those 6 local presentations will only be in English. Essas 6 apresentações locais, elas serão apenas em inglês. But they will be recorded. Mas elas serão gravadas. And we do have the technology to relatively easily translate them after the event. E nós temos hoje tecnologia para conseguir traduzir logo na sequência. Okay, with that introduction, I want to open with a word of prayer. Então, com essa introdução, vamos começar com uma oração. Let's pray. Oremos. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos that we can be here today porque podemos estar aqui hoje, in this important time in Earth's history. Nesse momento tão importante na história da Terra. Pray that you would guide and direct us, Oro para que o Senhor nos guie e nos dirija, and that you would bring us together e que você nos traga em união of one mind and one heart. de uma única mente e um único coração. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. As we go through the classes, I expect to get more questions. E ao passarmos pelas aulas, eu espero receber mais perguntas. I'm primarily going to take questions from IPR members. Inicialmente, eu vou pegar perguntas dos membros do IPR. I have one question at the moment. Eu tenho uma pergunta aqui no momento. I'm just going to paraphrase the question. Eu vou parafrasear essa pergunta. The midterm elections in the USA are going to happen this year in November. As eleições de meio termo nos Estados Unidos vão acontecer este ano, em novembro. And in 2 years, there's going to be another general election. E em 2 anos, nós teremos uma nova eleição. The question that's being asked, E a pergunta que está sendo feita: should we be participating in the 2028 election? nós deveríamos participar das eleições de 2028? So I don't want to give a direct answer to that question. Então, não quero dar uma resposta direta para essa pergunta, But I want to suggest why the question is being asked. mas eu quero dar uma sugestão do porquê essa pergunta está sendo feita. As you all know, Como todos vocês sabem, according to the grand study, I mean grand in large, I don't mean in superiority. conforme o grande estudo, e eu digo grande em questão de quantidade de estudos e não em superioridade, The grand study of Acts 27 by Elder Tess então o grande estudo realizado sobre Atos 27 pela anciã Tess, that study, or that line, if we can call it that, então aquele estudo, ou aquela linha, se pudermos falar assim, has in many ways been the framework upon which we have understood tem sido, de certa forma, o padrão pelo qual nós temos entendido specific aspects of the Sunday law. Aspectos específicos do decreto dominical. So we have Acts 27 Então, and nós we have temos the Sunday law.
Então, nós temos Atos 27 e o decreto dominical. So, without going into details of the study, Então, sem entrar em detalhes com relação ao estudo, we know that there is a ship, então nós sabemos que há um navio, we know that there are people on that ship, nós sabemos que existem pessoas nesse navio, and we know that through circumstances, e nós sabemos que, através de certas circunstâncias, that ship is headed to the island of Malta. esse navio está indo em direção à ilha de... The name of the island again? Malta. De Malta. I just want to add here that if anybody has any questions, E eu quero só adicionar aqui que se alguém tiver alguma pergunta that they want to ask during the study, que vocês queiram fazer durante esse estudo, there are two issues. existem dois problemas. One is I can't see if you want to ask a question, Primeiro é que eu não consigo ver se você quer perguntar, fazer uma pergunta. so the host or the coordinator would have to tell me. Então, o coordenador aqui do Zoom teria que me falar. And secondly, I only want to take questions from IPR members because it's their camp meeting. E o segundo ponto é que eu quero Okay, no problem. priorizar I'll as let you know. perguntas do pessoal do IPR, porque a Campal é deles. So any and all IPR members, please stop me at any time to ask any questions. Então, quem não for membro do IPR pode me parar a qualquer momento para fazer a pergunta. Okay, so in Acts 27, we have a ship Então, em Atos 27, nós temos um navio, and we have people nós temos pessoas and we have an island. e nós temos uma ilha. So I think we all understand that at that level of complexity. E eu acredito que a maioria de nós entende isso dentro de um certo nível de complexidade. So Elder Tess proposed some ideas, Então, a anciã Tess propôs algumas ideias. and she said that this ship is the word that she used is an institution. E ela disse que esse navio, usando as palavras que ela usou, ele é uma instituição. We haven't changed the definition of institution that she used, Nós não mudamos a definição de instituição que ela usou, but we definitely have broadened its definition. mas nós com certeza ampliamos o seu entendimento, a sua definição. And that broadening of the definition follows strict dictionary rules. We haven't invented new meanings of institutions. E essa ampliação, ela segue regras bem estritas do dicionário. A gente não criou um significado novo. So these people that are on the boat, E essas pessoas que estão no navio, Elder Tess spoke about them being priests and Levites. a anciã Tess falou deles como sendo levitas e netineus. And she explains her reasons for making that application. Na verdade, sacerdotes e levitas. Can you repeat the last part again? Sorry. She gives her reasons for making that application. E ela dá razões para fazer essa aplicação. If you remember, she discusses the numbers, Se você se lembrar, ela discute sobre os números, the numbers of the people in the boat. o número de pessoas no navio. She turns that number into a symbol, Ela transforma esse número em um símbolo. then goes to a book in the Old Testament, Então, ela vai num livro do Velho Testamento, sees that number, ela vê esse número and then makes an application of what these people symbolize. e então ela faz uma aplicação do que essas pessoas simbolizam. And she says priests and Levites. E ela então diz que são sacerdotes e levitas. So when she did that, I think she left it at that level. She may have discussed it further.
E quando ela fez isso, ela deixou meio que nesse nível, talvez ela tenha explicado um pouco mais, But I suspect in the minds of many of us, mas eu suspeito que na mente de muitos de nós, I think we saw that we have a ship which is a symbol of institutions, nós vimos então que nós temos um navio, que é um símbolo de uma instituição, and we had people, e nós tínhamos pessoas, which was symbolized by priests and Levites, que era simbolizado por sacerdotes e levitas, but many of us conceptualized that in the following way. e muitos de nós compreendemos isso da seguinte maneira: Those literal people essas pessoas literais become symbols of priests and Levites se tornam símbolos de sacerdotes e levitas, who are literal people. que são pessoas literais, em pessoas literais. So it seems to me Então, me parece that many of us viewed priests and Levites as individual people. Que muitos de nós vemos os sacerdotes e os levitas como pessoas individuais. And this has been an ongoing issue within our movement. E esse tem sido um problema constante no nosso movimento. I'm going to call it a concept, not a model. It's a concept that we have inherited. E eu vou chamar isso de conceito e não modelo. Então, é um conceito que nós herdamos. We inherited it, I'm just going to say, from Adventism, Que nós herdamos, eu vou dizer que do Adventismo. who inherited it from the people that came before them. Nós herdamos das pessoas que vieram antes deles. And if you trace the line all the way back through history, you can trace it right back to the Bible. E se você traçar para trás na história, você consegue traçar até a Bíblia. When we looked at priests, Quando nós olhamos para os sacerdotes, we understood that priests were us. nós entendemos que os sacerdotes éramos nós. I'll call it this movement, Vou chamar de esse movimento, or the 144,000. ou 144 mil. And because we know who we are, E porque nós sabemos quem nós somos, that we're real people, que nós somos pessoas reais, this idea of individualism, I think, has stuck in the minds of many. então essa ideia de sermos indivíduos ficou na nossa mente. But what I want to suggest Mas o que eu quero sugerir is that the priests, é que os sacerdotes, and we could make the same application about the Levites, but I don't want to really discuss them. e nós podemos fazer a mesma aplicação para os levitas, mas eu não quero discutir sobre eles agora. That the priests are not individuals, but they're also an institution. Que os sacerdotes não são indivíduos, mas também uma instituição. Which would mean that the 144,000 are also an institution. O que significaria que os 144 mil também são uma instituição. So I just want to point that out. Eu só quero pontuar isso. That's not something new that I've introduced today, Isso não é algo novo que eu estou introduzindo agora, but it's a theme that's going to continue through our studies mas right through to the end. mas é um tema que vai permanecer nos nossos estudos até o fim. And we all need to be really clear about this. E todos nós precisamos ter clareza com relação a isso. The reason why I called it a grand study A razão pela qual eu chamo de um grande estudo is because Elder Tess clarified something that we should have already known, but many of us had been blind to. é porque a anciã Tese, ela clareou
algo que todos nós já deveríamos saber, mas nós estávamos, de certa forma, cegos para isso. that our message, De que a nossa mensagem, which means the lines that we have created, que significa as linhas que nós criamos, were always, from the very beginning, lines of institutions. sempre foram, desde o início, linhas de instituições, Not lines of individuals. e não linhas sobre indivíduos. So I just want to make an observation about that, which is not related to the question. Eu só quero fazer uma observação com relação a isso, o que não está conectado com a pergunta que foi feita. You'll remember that in 2016, Você se lembra que em 2016, the movement began to discuss Matthew chapter 13, que o movimento começou a discutir Mateus 13, the parable of the wheat and the tares. a parábola do joio e do trigo. Now, as always happens, E como sempre acontece, particularly in the past, em especial no passado, when a study is shared, it's not well understood. quando um estudo ele é compartilhado, ele não é bem compreendido logo no começo. So when we began to discuss the parable of the wheat and tares, Então, quando nós começamos a discutir a parábola do joio e do trigo and the field that's associated with them, e o campo que está associado a eles, we read and studied the chapter, nós lemos e estudamos o capítulo, the Bible. a Bíblia, We went to the Spirit of Prophecy for support, as we did in those days. nós fomos para o Espírito de Profecia para suporte, como nós fazíamos naquela época, And we began to try to unravel the mystery of the parable. nós começamos então a desvendar os mistérios da parábola. If you were in the movement at that time, you will remember Se você estava no movimento naquela época, você vai se lembrar that study only flourished, I'll use that word, for a few months and then faded away. Que esse estudo ele floresceu apenas por alguns meses e depois ele desapareceu. It blossomed, flourished, and then died. Ele floresceu e depois ele morreu. And the reason it died a sudden death E a razão pela qual ele morreu uma morte repentina, from my perspective, da minha perspectiva, is that people misused that study. é que as pessoas usaram de maneira errada esse estudo. I'm not trying to point fingers at any individual. E eu não estou tentando apontar o dedo para ninguém específico. So I'm just going to say, in a general sense, we, the movement. Então, eu vou dizer de uma maneira geral, nós, o movimento. And we misused that parable Então, nós usamos essa parábola de maneira errada, because of the issue that I've been discussing. por conta do problema que eu estava discutindo. That we looked at that parable through a lens of individualism. Porque nós olhamos para essa parábola usando a lente do individualismo, rather than understanding that those two plants were institutions. ao invés de entender que essas duas plantas eram, na verdade, duas instituições. And that becomes significant. Isso se torna, então, significante. There were people in the movement Haviam pessoas no movimento who were teaching, que estavam ensinando, so that would mean a few people, então isso em umas poucas pessoas, a few people who were guilty, algumas pessoas que eram culpadas, but everybody believed them mas todos acreditavam neles, because everybody had become ensnared by this individualism model or perspective of the gospel. e porque todas as pessoas estavam
envolvidas nessa, nessa ideia do evangelho. So I'll rephrase that in case we didn't catch the point. Então, eu vou refrasear isso para ficar claro o ponto. Whether you're teaching or listening, Quer você estivesse ensinando ou ouvindo, we're all thinking in the same way, todos nós estamos pensando da mesma maneira. that we have an individualistic model of salvation. Que nós temos um modelo de salvação individualista. And so therefore, E, portanto, or before I say therefore, Alan White had exactly the same perspective. e antes de eu falar, portanto, Ellen White tinha a mesma perspectiva. And that's why turning to her writings at that time didn't help us, it hindered us. E é por isso que nos voltarmos para os escritos dela naquela época não nos ajudava, mas sim nos atrapalhava. Jesus says the field is the world. Jesus diz que o campo é o mundo. Didn't explain what that meant. Ele não explicou o que isso significava, But Ellen White said, let's call it the church. mas Ellen White diz, vamos chamar isso de igreja. And she really didn't explain what that meant either. Mas ela também não explicou o que isso significava. So we think we understand what Ellen White's saying. We think we understand what Jesus is saying. Então, nós achamos que entendemos o que Ellen White queria dizer e nós achamos que entendemos o que Jesus queria dizer. Because we're Christians in the church, Porque nós somos cristãos na igreja, we thought we were following through with her counsel. então nós achamos que nós estávamos seguindo adiante com seu conselho. And we remember her saying in another place, there is only one church. E nós lembramos que ela diz em um outro lugar que existe apenas uma igreja. And we know in 2016 E nós sabemos que em 2016 that the mountain of Adventism is now dead. que a montanha do adventismo está agora morta. Like a zombie. It's Como moving around, but it's dead. Como um zumbi, está se mexendo, mas está morto. Or as the Bible says, the Laodicean condition. Ou como a Bíblia diz, em estado de Laodiceia. But we're the stone. Mas nós somos a pedra. We've begun to be organized. Nós começamos a nos organizar. And we believe that we are the new leaders of the church. E nós acreditamos que nós éramos os novos líderes da igreja. This is not new. This is replacement theology. Isso não é nada novo, isso é teologia de substituição. And we've gone to Daniel 2 to conceptualize or visualize that. E nós fomos para Daniel 2 para poder conceitualizar isso e visualizar isso. So it's very easy. Então é muito fácil, With preconceived ideas, com ideias preconcebidas with simple explanations, e com explicações simples, to say that the field is this movement. dizer que o campo é este movimento. And as soon as you do that, E assim que você faz isso, and people did that, e as pessoas fizeram isso, we can see now the problem. nós podemos ver então o problema. It was seen back then, Foi visto na época, which is why the study was killed. e é por isso que o estudo foi encerrado, morto. Because what people began to do, people in the movement, Porque o que as pessoas começaram a fazer, mesmo no movimento, is to identify who in the field, in the church, in the movement, era quem no campo, na igreja, no movimento, who are the wheat and who are the tares. quem era o joio e quem era o trigo. And any sensible, logical person like us E qualquer pessoa lógica e sensata como nós, if we took our measuring stick out, se nós pegássemos a nossa métrica, a nossa fita de medir, the only thing we can measure is
people's beliefs and their behavior. A única coisa que nós podemos medir é a crença das pessoas e seus comportamentos. So we began to have people in the movement who either taught or believed E, então, nós começamos a ter pessoas no movimento que ou ensinavam ou acreditavam so we have two groups in the church, in the movement, que nós temos dois grupos na igreja, no movimento, in this stone. na pedra. And we thought we had further evidence of this E nós achamos que nós tínhamos mais evidência. normally in an in-person class. I would ask where. E geralmente numa aula, no encontro presencial, eu perguntaria onde. But I'll save us that in Mas this dynamic. eu vou nos guardar dessa dinâmica. Turn to Daniel 11, verse 41, Vamos a Daniel 11:41, the verse that you all know. o verso que todos vocês conhecem. And you know where I'm going in the verse. Você sabe para onde nós vamos no verso. It begins by saying, he, the king of the north, shall enter also into the glorious land. E ele começa dizendo: ele, o rei do norte, entrará na terra gloriosa. And from the very beginning, that means the first angel beginning. Desde o início, isso quer dizer desde o início do primeiro anjo, In the verse, no verso, we understood, let me say we believed, nós acreditamos that because it uses the word land, glorious land, que, porque ele usa a palavra terra, né? Então, a terra gloriosa, the translators were forced to add a word in that verse os tradutores foram forçados a adicionar uma palavra nesse verso, and the word is countries. e a palavra é países. And in the English, in the King James, it's italicized to show you that it wasn't there originally. E no inglês, na Bíblia, está em itálico a palavra para indicar que ela foi adicionada. So what we did is we supplied our own word there. E o que nós fizemos então foi colocamos a nossa própria palavra ali. So the verse says, Então o verso diz, when the glorious land is entered into, então quando a terra gloriosa ela é invadida, é entrada nela, many shall be overthrown. muitos cairão. Many what? Muitos o quê? That's the question that the first angel addressed. E essa foi o questionamento que o primeiro anjo buscou responder. The angel taught us that it definitely was not countries. O primeiro anjo nos ensinou que definitivamente não eram países. Therefore, what was it? Portanto, eram o quê? And we used a very intricate logic E nós usamos então uma lógica bem intrínseca, based on the word overthrown, baseado na palavra derrubado, which means destroyed. que significa destruído. So if you're destroyed at that moment, Então, se você é destruído naquele momento, the inference is that you were not destroyed before that. isso indica que você não é destruído antes disso. And then it also uses the word escape, a couple of words down. Mas no verso também usa a palavra escapar. But these shall escape. E diz assim, mas estes escaparão Out of his hand. da sua mão. And the two words escape and hand. E aqui essa combinação de palavras, escaparão da mão, infer captivity. Indicam cativeiro. So there's a group that are going to be overthrown and there's going to be a group that escape. Então, existe um grupo que vai cair, vai ser derrotado, e um outro grupo que vai escapar. So we believed Então, nós acreditamos that the word overthrown means made captive.
que a palavra ser derrotado ou cair significa ser feito cativo. So this was the logic that we had. Então, essa era a lógica que nós tínhamos. We have two groups, Nós tínhamos dois grupos, a people that are free um grupo de pessoas que é livre, beforehand. de antemão, They're free before the glorious land is entered into. eles são livres, libertos antes da Terra Gloriosa ser invadida, So first they're free and then they're captive. e depois eles são capturados, são cativos. And there's another group, E existe um outro grupo it says escape from the hand, que diz que é escapar da mão, which means free. o que significa ser livre. And then that group must have been captive before. Então, esse grupo deveria ter sido antes cativo. So based upon that, Então, baseado nisso, there was a group that was free. existia um grupo que estava livre. I'll say that verse 41 is the Sunday law. Eu vou dizer que o verso 41 é o decreto dominical. Before the Sunday law, there was a group that was free. Então, antes do decreto dominical, havia um grupo que estava livre. Free from the king of the north. Livre do rei do norte. And then, at the Sunday law, E então, no decreto dominical, not all of them, many of the free people e não todos, mas muitos desses que eram livres, become captive. são levados cativos. And there's another group Existe um outro grupo who were captive and they shall be made free. que eram cativos e agora vão se tornar livres. There's that model, Nesse modelo, and there's a model taken from early writings tem um modelo que é retirado de primeiros escritos, where Ellen White sees two armies fighting, onde Ellen White vê dois exércitos lutando, the good and the bad, os bons e os maus, God's kingdom, Satan's kingdom. o reino de Deus e o reino de Satanás. And she says, E ela diz, some of the soldiers in God's kingdom, in God's army, that are holding war banners, existem alguns dos soldados dentro do exército de Deus que estão segurando bandeiras. they let go of those banners, they drop the poles and run away. Eles abandonam essas bandeiras e derrubam elas e correm, eles fogem. And you never see them again. E você nunca mais os vê. Those fallen banners, those flags, those war flags, Então, essas bandeiras de guerra, new people pick them up and carry on the fight. novas pessoas pegam elas, levantam e continuam, seguem adiante com a luta. So we have these different models Então, nós temos esses diferentes modelos that seem to agree with the model of Matthew 13, wheat and tares. Então, nós temos esses modelos que parecem concordar com o modelo que nós temos em Mateus 13, do joio e do trigo. That in this movement, De que neste movimento, we have wheat, nós temos joio, ou trigo, maybe we'll call them good priests, ou podemos chamar de bons sacerdotes, and we have tares, mas nós temos o joio. maybe we'll call them bad priests. Talvez nós podemos chamar então de sacerdotes maus. And what people began to do E o que as pessoas então começaram a fazer in 2016 em 2016 was to judge one another. foi julgar um ao outro. Who was a wheat and who was a tare? Who could be trusted and who could not? Quem era trigo, quem era joio, quem podia ser confiado, quem não podia. The result of that
as you can imagine, if you're there at the time, you know E o resultado disso, você pode imaginar, e se você estava naquele momento, você sabe, was destructive. foi destrutivo. So it was decided, Então foi decidido, I decided, if you like, ou eu decidi, se você preferir, that this study was not to be taught or discussed any longer. que esse estudo não deveria ser mais ensinado ou discutido. We managed to close Pandora's box on that one. Nós conseguimos fechar a caixa de Pandora nesse estudo. Until Até que, now, agora, where we're beginning to open the box and have a look inside. onde nós estamos começando a abrir a caixa novamente e dar uma olhada no que tem dentro. Because Porque, if you stop looking at priests as individuals, se você para de olhar para os sacerdotes como indivíduos, but as an institution, mas começa a olhar como uma instituição, as one thing, let's put it that way, simply, one thing. como sendo uma coisa, If the priests are the wise, are the good, are the 144,000, se os sacerdotes são os sábios, os bons, os 144.000, you'll see I said the priests plural, você vê que eu falei os sacerdotes, plural. which if you're following along with this study, you know is wrong. E se você está seguindo a lógica desse estudo, você vai perceber que isso é errado. I have to say priest singular Eu tenho que dizer sacerdote singular, because the priest is an institution singular, one. porque o sacerdote é uma instituição singular, um. This is a movement of success, Esse é um movimento de sucesso. which means it's good. Significa que é bom. Therefore, a priest or the priest is good Portanto, o sacerdote, ele é bom, because it's an institution, not a collection of people. porque é uma instituição e não um coletivo, um grupo de pessoas. If that's the case, E se esse é o caso, you know você sabe that if you were to relook at the parable of the wheat and tares, se você for olhar novamente para a parábola do joio e do trigo, the priest singular, o sacerdote singular, this good movement este bom movimento, would then be the wheat, seria então o trigo, meaning that there are no tares in this movement using that individualistic model. Sendo assim, não existem joio dentro desse movimento seguindo esse modelo. So someone will argue, Então, alguém pode argumentar, what about verse 41? e o verso 41? My response would be, E a minha resposta seria, maybe we got a little bit wrong. talvez nós entendemos um pouco errado. We're only human. Nós somos apenas humanos. And then someone will say, what about Ellen White? E outros podem perguntar, e Ellen White? She's not only human, is she? Ela não é só humana, é? She's a prophet Ela é uma profeta. that stands in a very different position than you and I. Com isso, ela está numa posição um pouco diferente de eu e você. Or does she? Ou será que é assim mesmo? I was about to say that's a question for you to answer. Eu vou dizer que essa é uma pergunta que você deve responder. But that, of course, would be unfair because it's a question for us to answer. E isso seria injusto, porque essa é uma pergunta que nós devemos responder. Us, the teachers. Nós, os professores. But it's not for me to answer. Mas não cabe a mim responder. It's for other teachers to answer. É para que outros professores respondam. Which they will. Que eles vão fazer. Soon enough. Em breve. So, I want to summarize Eu quero resumir this little side piece of this conversation. essa
esse pedaço aqui dessa conversa. We have to be very careful Nós temos que ser muito cuidadosos, because we have understood the ship pretty clearly, I think. porque nós entendemos, eu acredito que de maneira bem clara, o navio. And I'll go back to the question in a moment. Eu vou voltar à pergunta em um minuto. But we haven't understood the people. Mas nós não entendemos as pessoas. Now, I don't know about the priest and the Levites and what all of that means. Então, eu não sei sobre os sacerdotes e os levitas e o que tudo isso significa, But what I do know mas o que eu sei is that if there are priests and Levites on that boat, é que se existem sacerdotes e levitas nesse navio, and I have no reason to believe that there are not, e eu não tenho nenhuma razão para acreditar que não há, because the methodology that was used to define those symbols seems sound to me. porque a metodologia que foi usada para determinar esses símbolos, ela parece correta. My point is that the priests are not plural, it's priest singular. O meu ponto é que os sacerdotes não é plural, mas sim singular. Not one person, Não uma pessoa, but one institution. mas uma instituição. And I've already explained how easy it is to come to wrong conclusions E eu já expliquei como é fácil chegar em conclusões erradas if you use, I'll call it an outdated, I won't call it wrong, se você usar o que eu vou chamar de desatualizada e não errada, an outdated method of interpretation, um método de interpretação desatualizado, of understanding the work of the gospel. para entender o trabalho do evangelho. If you do that at an individual level, Se você fizer isso num nível individual, you come up with nasty conclusions. você vai chegar a conclusões estranhas, não muito boas. Maybe instead of using the word nasty, I will say dangerous. Então, ao invés de usar essa palavra, eu vou usar a palavra perigosas. Now, I want to point that out, Mas eu quero pontuar, not so much because of Matthew 13, não tanto por conta de Mateus 13, not so much because of Acts 27, e não tanto por conta de Atos 27, but you've seen the steps mas você está vendo os passos because of Daniel 11, verse 41. por conta de Daniel 11, 41. There are people in our movement, Existem pessoas no nosso movimento, maybe all of us in the movement, e talvez todos nós no movimento, we all do this. todos nós fazemos isso. So I don't want to say it's wrong. Então, eu não quero dizer que está errado, I'm saying we should all be honest enough to realize that there are dangers. mas que nós devemos ser todos honestos o suficiente para reconhecer que existe um perigo. Are we certain Nós estamos certos that Matthew 13 de que Mateus 13 is speaking about this movement está falando sobre este movimento, having wheat and tares, tendo joio e trigo, and you can see the wheat and the tares, e que você pode ver o joio e o trigo, the good and bad priests, os sacerdotes bons e ruins, when they begin to bear fruit at the Sunday law, quando eles começam a dar frutos no decreto dominical, ready to be bundled and destroyed at the close of probation. prontos para serem ajuntados ou destruídos no fechamento da porta da graça. Do we really believe that? Será que nós acreditamos realmente nisso? Because there's been no indication, as far as I can see, Porque não tem havido nenhuma indicação, até onde eu posso ver,
that model explains the experience of this movement. Que esse modelo explica a experiência deste movimento. In fact, E, na verdade, the experience of this movement is opposite. a experiência desse movimento tem sido oposta. It's taken us some time, Está levando um certo tempo, but based both upon, I'm just going to say, reasonableness and also equality. Baseado tanto em razão, mas quanto em igualdade. If you don't like reasonableness, I'm going to call it the golden rule. Se você não gostar da palavra razão, vou usar a palavra regra de ouro. People are not punished for the views that they hold. As pessoas não são punidas por conta da visão que elas têm, Even if they're shown to be wrong. mesmo que seja demonstrado que estão erradas. So I don't know on what basis priests are defined as good or bad. Eu não sei qual que é a base para que uma pessoa, um sacerdote, seja considerado bom ou ruim. The next place you'd have to go to would be lifestyle issues, which is a very thorny subject. Então, um outro lugar que nós deveríamos ir seria o estilo de vida, que é um outro assunto bem espinhoso. All that to say the following. E tudo isso para dizer o seguinte. Daniel 11 verse 41. Daniel 11:41. Those people who have the following view As pessoas que têm a seguinte visão have to be really sure that they're correct. precisam ter muita certeza de que eles estão corretos, Because they believe the verse reads this way. porque eles acreditam que o verso se lê assim. When the glorious land is entered into, Quando a Terra Gloriosa é invadida at the Sunday law, no decreto dominical by the king of the north, pelo rei do norte, many people in this movement will be overthrown. muitas pessoas neste movimento serão derrotadas. And the only reason that you would be overthrown at that point E a única razão para que você seja derrotado, que você caia naquele ponto, let me stop there for a moment. e deixa eu parar aqui por um momento. I don't know a single person in the movement. Eu não conheço nenhuma pessoa no movimento, Maybe there's ones that haven't spoken to me. e talvez tenha um que não tenha falado comigo. Whatever date you choose, Não importa o que eles escolham, I think everybody believes that the Sunday law waymark is passed. não importa o dia que eles escolham, eu acredito que todos aqui acreditam que o marco do decreto dominical já está no passado. Whether you believe July or November 24, Quer você acredite ser em julho ou novembro de 2024, or January 25, ou janeiro de 2025, the event has passed. o evento já passou. And if you go back to that 12-month period, E se você voltar nesse período de 12 meses, show me any evidence me mostre qualquer evidência where there were members in this movement onde houveram membros neste movimento, when the glorious land was being entered into, onde, enquanto a Terra Gloriosa estava sendo invadida, let's say it's a 12-month period, which it isn't. Vamos dizer que seja um período de 12 meses, o que não é. But during that 12 months, Mas que durante esses 12 meses, we'll go January 24 to January 25, vamos de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, show me where members of this movement suddenly became immoral. me mostre algum momento em que pessoas desse movimento se tornaram, de repente, imorais. We know we can check because we can go back into our history in real life. E nós sabemos que nós podemos verificar, porque a gente pode voltar e olhar para a nossa história passada, na nossa vida real. Therefore, you know that
The many who would fall away don't fall over a moral issue. Então você sabe que os muitos que cairão, eles não caem por uma questão moral. They're not all behaving immorally, Eles não estão todos se comportando de maneira imoral. whatever you think immoral behavior is. O que quer que você pense ser esse comportamento imoral. It's not happening, Não está acontecendo. at least not many. Então, pelo menos não muitos. Therefore, Portanto, this is not guess, this is a fact. isso não é uma adivinhação, é um fato. The only thing that you could fall away over is your theology. A única razão pela qual você pode cair ou ser derrotado é com base na sua teologia. Your belief system is wrong. O seu sistema de crenças está errado. So we know factually Então, nós sabemos, com fato, that in that history, que nessa história, 2 years ago, 2 anos atrás, there were many different views on the Sunday law. haviam muitas diferentes visões com relação ao decreto dominical. And the majority held E a, to mai July. e a maioria se apegou, se manteve em julho. So if many people, I'll use this framework, if many priests in the movement Então, eu vou usar esse modelo. Se muitos sacerdotes no movimento fall away either at the Sunday law or during the Sunday law history, maybe it takes some time, se eles caem no decreto dominical ou na história do decreto dominical, porque pode levar um tempo, the only evidence that we could identify falling away to be então a única evidência que nós poderíamos usar para identificar essa queda sendo has to be a falling away of doctrine or theology or prophecy. seria uma queda relacionada à doutrina, a uma teologia ou uma profecia, Not morality. não moralidade. And if you believe that, E se você acreditar nisso, then you're forced to come to the conclusion então você é forçado a chegar à conclusão that at an individual level, que no nível individual you will be lost or saved. você vai ser salvo ou se perder, You will survive or be overthrown você vai sobreviver ou ser derrotado based upon your understanding of the events of the Sunday law. baseado no seu entendimento dos eventos do decreto dominical. Because not a single one of us Porque nenhum de nós has been judged because of what they eat or what they wear. está sendo julgado pelo que come ou pelo que ele veste. I mean, when I use the word legally, I mean by the leadership of this movement. E quando eu uso a palavra legalmente, eu quero dizer pela liderança desse movimento. And no one in this movement has been taken to court in the way that Ellen White suggested that would happen. E ninguém desse movimento está sendo levado para as cortes na maneira como Ellen White sugeriu. So we haven't gone to court and capitulated on equality. Então, nós não fomos levados à corte e falado abertamente sobre a igualdade. I'll use the word test, the only test that has been brought upon us Então, eu vou usar a palavra aqui teste. O único teste que foi colocado sobre nós is which date we believe. é qual data nós acreditamos. January, November, Janeiro, July, November or January. Julho, novembro ou janeiro. And if you're going to be overthrown based upon that, Se você vai ser derrotado ou derrubado por conta disso, you'll see that's a very different proposition than the one that Ellen White gives.
você vai perceber que é uma proposta bem diferente do que a Ellen White nos dá. Because the leadership of this movement Porque a liderança desse movimento is on public record está em domínio público, stating the following: fazendo o seguinte: as long as you remain in the movement, contanto que você se mantenha no movimento, you cannot and will not be judged on what date you believe the Sunday law to have occurred on. você não vai ser julgado independente da data que você creia que o decreto dominical aconteceu. When I use the word judged, Quando eu uso a palavra julgado, I don't mean in the way that I think you're crazy to believe a certain date. eu não digo no sentido de dizer que você é doido por acreditar em determinada data. I mean judged in its proper, strictest usage or context. Eu quero dizer julgado no seu sentido mais estrito e forte. That you will be judged in the proper sense of that word. Você seria julgado no sentido apropriado da palavra. So to put it simply, Então, para colocar de maneira simples, from 2024 to the present day, de 2024 até o dia presente, my understanding is o meu entendimento é, whenever you believe, né, não importa o que você acredite, whatever date you hold to, qualquer que seja a data que você crê, whether you think the Sunday law was past or is still future, quer você acredite que o decreto dominical está no passado ou é futuro, whether you think it was July, November, or January, quer você acredite que foi em julho, novembro ou janeiro, or any other date, ou qualquer outra data, you will not be judged by this movement. você não vai ser julgado por este movimento. I'll say it even stronger. Eu vou dizer de maneira até mais forte. It will not affect your salvation as long as you remain in the movement. Não vai afetar a sua salvação, contanto que você se mantenha no movimento. If that's the case, E se esse for o caso, if you believe that, se você acreditar nisso, then you know that that does not agree with Elder Jeff's understanding, definition of the many who are overthrown in Daniel 11, verse 41. você vai entender que isso não concorda com a definição e o entendimento do ancião Jeff com relação aos muitos que cairão de Daniel 11:41. That means Isso significa, if I take the word many, se eu tirar a literally, palavra muitos, literalmente, as in the majority, como sendo maioria, the many people in this movement, então, as muitas pessoas nesse movimento, including myself, incluindo eu, who hold to the Sunday law occurring on July 18th, 2024, que se apegam à data, né, de que o decreto dominical aconteceu em 14 de julho de 2024, we are not overthrown. desculpa, 18 de julho, nós não somos derrubados. And a couple of people E as outras pessoas who believe that the Sunday law was on November of that same year, que acreditam que o decreto dominical foi em novembro daquele mesmo ano, despite the fact that I believe they are wrong, apesar do fato de eu acreditar que eles estão errados, as long as they remain in the movement contanto que eles permaneçam no movimento and don't leave, e não saiam, which is a very difficult proposition if you think about the logic of that. e que é uma proposta bem estranha se você pensar nisso, But if they can manage to do that mas se eles conseguirem gerenciar isso to the end, which até is o soon, fim, que é breve, then they will not lose their salvation. então eles também não vão perder sua salvação.
even though mesmo sabendo they have a wrong model of the Sunday law. que eles têm o modelo errado do decreto dominical. I mentioned November specifically Eu mencionei novembro especificamente, because I'll say I'll say the word everybody, but not literally. eu vou dizer a palavra todos, mas não é literalmente, I'll say it metaphorically. estou dizendo metaforicamente. Everyone who believes that July was the Sunday law Todos que acreditam que julho foi o decreto dominical understands why January is not. entendem porque janeiro não é. Because July and January are connected events. Porque janeiro e julho são eventos conectados. They're connected by the verses that are given in Matthew chapter 5. Eles estão conectados pelos versos que nos são dados em Mateus 5, Which is the model of adultery. que é o modelo do adultério. And that model, I believe, E esse modelo, eu acredito, explains the connection between July and January. explica a conexão entre julho e janeiro. So that's why January is not an issue. E é por isso que janeiro não é um problema. The issue is whether you accept July and November A questão é se você aceita julho ou novembro. and what we've discussed so far is not whether or not one is true or not. E o que nós discutimos até aqui não é se um é verdade ou não, And if one of them is correct, which one? e se algum deles está errado, qual que está. The discussion has been Mas a discussão tem sido based upon early writings, baseado nos primeiros escritos, Matthew 13 Mateus 13 and Daniel 11, e Daniel 11, verse 41, verso 41. that this movement is not composed of wheat and tares. De que este movimento não é composto por joio e trigo. Because if you take that concept and bring it to the Sunday law verse, Porque se você pegar esse conceito e trouxer para o verso 41, the only challenge that came to us was which date you will choose, July or November. o único desafio, o teste que nos foi trazido é que data você vai escolher, julho ou novembro. And many chose July. E muitos escolheram julho. And if you hold to this model, that means those people have been overthrown. E se você se apegar a esse modelo, significa que essas pessoas, esses muitos, foram derrubados. And this is exactly the same argument that was used by FFA. E esse foi exatamente o mesmo argumento que foi usado pelo Ministério FFA In 2019, em 2019, when they chose to separate, quando eles escolheram se separar. where they thought they were some remnant, Porque eles acreditaram que eles eram um tipo de remanescente. which again is another model that's given to us by Ellen White, which is used incorrectly. Que é um outro modelo que nos é dado por Ellen White, que é usado de maneira incorreta. Again, taken from, I believe it's Revelation 11. Tirado, se não me engano, de Apocalipse 11. The remnant of the woman's seed. O remanescente da semente da mulher. Coming back to the question, Voltando à pergunta, this ship esse navio is an institution, é uma instituição. but Elder Tess tells us Mas a anciã Tess nos diz that it's a symbol of two institutions that run parallel with one another. que é o símbolo de duas instituições que correm paralelas uma à outra. I'll bring this ship down here.
Eu vou trazer esse navio aqui para baixo. And she says it's twin institutions, Que ela chama de instituições gêmeas. the church and the A igreja glorious land. e a Terra Gloriosa. She says this is the SDA Church Ela diz que essa é a Igreja Adventista and the USA. e os Estados Unidos. Now, for whatever reason, Então, por qualquer razão, Elder Test isn't going into details about what this USA meant. a anciã Tesla não entrou em detalhes do que esse Estados Unidos significa. I'm not saying she didn't understand. Eu não estou dizendo que ela não entendia. What I am saying O que eu estou dizendo is that from then till now, que de então até agora, I believe we have developed models eu acredito que nós desenvolvemos modelos that help us to pinpoint accurately what this USA institution is here in this story. Que nos ajudam a entender, a demarcar bem o que esse Estados Unidos representa aqui nessa história. What she does say quite explicitly Mas o que ela diz, anciã Tess, de maneira bem explícita, is that the USA é que os Estados Unidos comes to its end chega ao seu fim at the Sunday law. no decreto dominical. And if you are not sure, E se você não tiver certeza, you will see if you look carefully você vai ver, se você olhar de maneira cuidadosa, that this is exactly the same information that's given in Daniel 11, verse 41. é exatamente essa informação que nos é dado em Daniel 11:41. That in verse 41 it says, the glorious land is entered into. Verso 41 de Daniel 11 nos diz que a Terra Gloriosa ela é então invadida. And in Acts 27, Em Atos 27, it says the USA comes to its end. diz que os Estados Unidos chegam ao seu fim. I'm saying those two are parallel events. Eu estou dizendo que esses dois são eventos paralelos. 2024 was a long time ago, 2024 já foi há um certo tempo, and we all know, e todos nós sabemos, we might argue, I guess, talvez nós podemos argumentar, that the USA is as prosperous today, perhaps even more prosperous than it was 2 years ago. que os Estados Unidos é mais próspero hoje do que talvez era 2 anos atrás. What I mean to say is E o que eu quero dizer com isso é that the USA certainly has not come to its end, que os Estados Unidos certamente não chegou ao seu fim. and there were no foreign powers who entered into the glorious land to take it. E que não houve nenhum poder externo, estrangeiro, que entrou na sua terra para conquistá-lo. So either we, generically we, don't know what we're talking about, Então, ou nós, de maneira genérica, não sabemos do que nós estamos falando, or we need to understand what those terms actually mean. ou nós precisamos entender o que esses termos de fato significam. The USA and the glorious land. Os Estados Unidos e a Terra Gloriosa. So that's nothing new. Então, isso não é nada de novo. And I suggest that the answer that I'm about to give, a very simple answer, is neither new. E eu quero sugerir que a resposta que eu vou dar também, embora simplista, também não é nada de novo. In Revelation 13, Em Apocalipse 13, by the way,
earlier I said Revelation 11. I meant Revelation 12, the Então, remnant of the seed. então That's Revelation 12. quando eu mencionei anteriormente sobre o remanescente da semente, eu quis dizer a Apocalipse 12 e não a 11. I apologize for that. Peço desculpas por isso. Revelation 13. Então, em Apocalipse 13, Let me see if I can pull up the verse for us. In verse 13, it speaks about a beast. no verso 13, fala de uma besta. I beheld another beast coming up out of the earth. E eu vi uma outra besta surgindo da terra. The verse says, and he. E o verso diz, e ele. It says, and he, twice in the verse. If you read, at least in the English, it says that. E diz pelo menos duas vezes no verso, em inglês, essas palavras, e ele. So we're in Revelation 13, verse 11. Nós estamos em Apocalipse 13, verso 11. And it says the beast. E ele diz que tem uma besta. I'm just going to call it a beast. Eu vou chamar de uma besta. Then it says, então diz, and he, and e then again ele, it says, and he. e depois de novo, e ele. So just going to check with my translator if they've got their Bible open. Does it say something like that in your language? Not exactly the word he, as in English, but it mentions the and something, because we have the... I understand it doesn't say the gender, but does Yeah, it it mention doesn't the say the same thing subject. twice? Yes, kind of, yes. Okay. Yeah. So if it says that in Portuguese, I'm assuming it says that in all the other languages. Então, se diz algo semelhante assim no português, eu imagino que seja o mesmo em outras línguas. So all I'm going to say here is there's a beast. Então, tudo que eu vou dizer aqui é que existe uma besta. And then it says he has horns E então diz like que a lamb. ele tinha chifres como de cordeiro. So it mentions horns. Então menciona os chifres. And then says speaks like a dragon. E depois fala que ele falava como dragão. So all I want to point out Então tudo que eu quero mostrar aqui is not the horns or the speaking, não é sobre os chifres ou a fala, or the lamb and the dragon. ou o cordeiro e o dragão. It's in English the word he. É que no inglês tem a palavra ele. The reason why I want to point that out E a razão pela qual eu quero apontar isso is that in the English, é que no inglês that tells me isso me diz that whether it's the horn or the speaking, the lamb or the dragon, quer seja o chifre, ou falar, ou cordeiro, ou dragão, whatever those four symbols mean, não importa o que esses 4 símbolos sejam, and on signifiquem. the board I've just called them A, B, C, D. Aqui no quadro eu coloquei A, B, C, D. I want us to see just one thing. O que eu quero que a gente veja é uma única coisa. That all of it is a symbol of the símbolo beast. da besta. The beast, this one thing. A besta é uma coisa. In English it says he, but I'm just going to change it to it. Em inglês fala ele, mas eu vou The beast, para ele. it is a lamb. Que a besta, essa besta, é um cordeiro. The beast, it is a dragon. Que a besta, isso é um dragão. So I just want us to see Então, eu that só this quero que a gente singular veja entity que essa a entidade singular, única, and I want to call this beast an institution now.
E eu vou chamar essa besta de instituição. This institution Então, essa instituição has two elements to it. tem dois elementos para ela. It's a lamb É um cordeiro at the beginning, no começo and then at the end, it's a dragon. e depois, no fim, é um dragão. And I'm not trying to define what those things mean. E eu não quero tentar definir o que essas duas coisas significam, What I want us to see mas o que eu quero que a gente veja that the singular beast é que essa besta singular can be represented as two different things. pode ser representada como sendo duas coisas diferentes. And I'm in complete agreement E eu estou em total acordo that they happen sequentially. That means one after the other. que eles acontecem sequencialmente, ou seja, um após o outro. So I'm going to put the institution. It Então, is vou colocar first a lamb, que essa instituição é primeiro um cordeiro it is then a dragon. e é então, depois, um dragão. And I understand it says speaks like a dragon or is a dragon, but I'm not making that point. Ah, e eu sei que na Bíblia vai falar que fala como um dragão, e aqui eu estou colocando que é um dragão, mas esse não é o ponto. What I want us to see is that there's a sequence. O que eu quero que vocês vejam é que existe uma sequência. And in the movement, we've understood for a long time the difference between sequential and parallel. Ah, e nós entendemos há um bom tempo já nesse movimento a diferença entre sequencial e paralelo. So I'm saying that there is a singular thing called a beast Então, o que eu estou dizendo é que existe uma coisa singular, única, que é a besta, that comes in two parts. que vem em duas partes. So we'll call it an institution Então, vamos chamar de uma instituição in two parts. em duas partes. Part A Parte A and part B. e parte B. So that was my call to finish, which I will do in a moment. Esse foi o chamado para terminar, que acabou o tempo. What I want to suggest, which shouldn't come as a surprise to any of us, E o que eu quero sugerir, e que não deve surgir como uma surpresa para ninguém, that this institution é que essa is instituição the USA. é os Estados Unidos. So the USA Então, os is Estados in part Unidos A and part B. tem a sua parte A e parte B. So when Elder Tess says, Acts 27, the USA comes to its end at the Sunday law, Então, quando a anciã Tess diz que os Estados Unidos chega ao seu fim no decreto what we want dominical, to understand nós queremos entender is what comes to its end. Is it USA A or USA B? é que o que chega ao seu fim é os Estados Unidos A ou os Estados Unidos B. At the Sunday law, No decreto dominical, what USA comes to its end? qual Estados Unidos chega ao seu fim? That's the question. Essa é a pergunta. And the answer is A resposta é A, o A, not B. não o B. So A comes to its end and B doesn't. Então, o A chega ao seu fim, mas o B ainda não. So we could say Então, nós podemos dizer A dies que o A morre and B is born. e o B nasce. The lamb dies and the dragon comes alive. Então, o cordeiro morre e o dragão nasce. So if that's correct, Então, se isso estiver correto, then in Acts 27, então em Atos 27, Elder Tess says, a anciã Tess diz at the Sunday law, que no decreto dominical, the lamb of Revelation 13 dies.
que o cordeiro de Apocalipse 13 morre. And that lamb is USA Part A. E esse cordeiro é os Estados Unidos, parte A. But we could go to other models to explain that. E nós poderíamos ir a outros modelos para explicar isso, But we'll say in very simple terms, mas nós vamos dizer aqui em termos bem simples. got the USA, Nós temos A Estados Unidos, and B, A e B, lamb and dragon, a cordeiro e dragão. and let's be very casual about this and call this the left and the right. E vamos ser bem casuais com relação a isso e chamar de esquerda e direita. The Democrats and the Republicans. Os democratas e os republicanos. So if that's correct, Então, se isso estiver correto, and at a very simple, basic level it is, e num nível bem básico, está correto, because politically speaking, we have a two-party system. porque politicamente falando, nós temos um sistema de dois partidos, We have a culture, nós temos uma cultura, we have many different views, nós temos diferentes visões, but politically there are only two things: mas politicamente só existem duas coisas: Democrats and Republicans, left and right. democratas, republicanos, esquerda e direita. So the question that's being asked Então, a pergunta que está sendo feita is, if the left is already dead, é: se a esquerda já morreu, just want to clarify, it's not fully dead yet. então eu quero clarificar que não está completamente morta, It really, really dies at the close of probation. ela realmente morre no fechamento da porta-graça. But if we just put that little anomaly aside, Mas se nós colocarmos essa anomalia de lado, in the 2028 elections, na eleição de 2028, your choice is to vote for the dragon, who's alive and well, a sua escolha é votar no dragão, que está muito bem e vivo. I'll rephrase that, is alive even though it's not very well, Então, vou refrasear isso. Está vivo, mas não tão bem. or Ou a dead lamb. um cordeiro morto. So that's your choices: Então, essas são as suas escolhas, suas opções. a sick dragon or a dead lamb. Um dragão doente ou um cordeiro morto. We would never vote for a sick dragon. Nós nunca votaríamos num dragão doente. The question is, A pergunta é: should we be voting for a dead lamb? nós deveríamos votar um cordeiro morto? And I think that's the question that's being asked. E eu acho que essa é a pergunta que está sendo feita. Even though we knew prophetically that the 2024 election was a lost hope, Mesmo que nós soubéssemos que a eleição de 2024 já era uma eleição perdida, sem esperança, the lamb was destined to die then. o cordeiro já estava destinado a morrer. In fact, it had died 3 years before. Na verdade, tinha morrido 3 anos antes, But that's a different story. mas essa é uma história diferente. So we knew the Democrats were not going to win that election. Então, nós sabíamos que os democratas não iam ganhar essa eleição. And yet we voted, E ainda assim, nós votamos, which I think was the right thing to do. que eu acho que foi a coisa certa a fazer. To vote for them, knowing that they're going to lose. Votar para eles, mesmo sabendo que eles vão perder. But when it comes to the next election, Mas quando se trata da próxima eleição, our choices are not that straightforward. as nossas escolhas não são tão simples ou diretas assim. So I'll be honest to the questioner. Então, vou ser bem sincero com quem fez a pergunta. I'm not sure what we should do yet, Eu não sei o que você deveria fazer ainda, but I understand mas eu entendo the futility. a futilidade, Some might call it the stupidity. e alguns podem chamar da estupidez. I would never call anybody stupid Eu nunca chamaria ninguém de estúpido. if they wanted to vote.
in the 2028 elections. Se eles quiserem votar na eleição de 2028. But I do understand the futility of it. Mas eu entendo a futilidade disso. Because once the lamb dies, there is no record of it ever resurrecting again. Porque uma vez que o cordeiro morre, não existe nenhum registro dele ressuscitando novamente. I'll quickly slip in here Eu vou escorregar um pouquinho aqui, that the lamb is the sixth kingdom and the dragon is the seventh. que o cordeiro é o sexto reino e o dragão é o sétimo reino. And we know E nós sabemos that it only happens once que isso acontece apenas uma vez, when a kingdom dies that it resurrects. onde um reino morre e ele ressuscita. And that one time it happens, it never happens to the sixth. E quando isso acontece, nunca é com o sexto. The sixth, having come to its end, will not come back. O sexto reino, chegando ao seu fim, ele não vai voltar. So, in 28, Então, em 2028, if we're here, se nós estivermos aqui ainda, the decision will be between a sick dragon and a dead lamb. a decisão, a escolha vai ser entre um dragão doente e um cordeiro morto. And maybe we would argue, Talvez nós possamos argumentar, better to vote for a dead lamb than a sick dragon. melhor votar num cordeiro morto do que num dragão doente. Or maybe we wouldn't. Ou talvez não. Or maybe Ou talvez we don't have to. nós não tenhamos que. I don't know the answers to those questions, Eu não sei as respostas para essas perguntas, but I do hope that this discussion has helped us to see the issues and how to understand what those issues are. espero que essa discussão nos tenha ajudado a entender quais são os problemas e onde que nós nos encontramos neles. I want to thank you for joining me. Eu quero agradecer a todos por se juntarem a mim. So I just want to remind everybody, Quero só lembrar a todos, I'm meeting with the members of IPR tomorrow. eu vou me encontrar amanhã com o pessoal do IPR. That will be study number 2. Esse vai ser o estudo número 2. The movement generally is not invited to that study. It's a closed study. O movimento geralmente não está convidado para este estudo, ele é um estudo fechado, privado, But it will be recorded and it will be uploaded. mas ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado. Next week, Na semana que vem, Friday will be the private meeting and Sabbath will be the public meeting. na sexta nós teremos o estudo fechado, privado, e no sábado o público para todos. I hope that's clear for everybody. Espero que esteja claro para todo mundo. Well, thank you for joining me. Muito obrigado por todos estarem aqui. Let's pray. Vamos orar. Holy God, I want to thank you. Santo Deus, eu te agradeço. First of all, I want to thank you for the work and the sacrifice that Elder Jeff and Elder Tess made. Primeiramente, eu quero te agradecer pelos sacrifícios feitos pelo ancião Jeff e pela anciã Tess. Without their sacrifice, we would not be here today. Sem o sacrifício deles, nós não estaríamos aqui hoje. I want to thank you that the movement today is not what it was yesterday. Quero te agradecer porque o movimento hoje não é o que era ontem. The message of reform and equality has done its work. A sua mensagem de reforma e igualdade tem feito seu trabalho. That today we are a very E- different organization. E hoje nós somos uma organização bem diferente. I want to pray that you enlighten our hearts and our minds collectively. Oro para que você continue a iluminar as nossas mentes e nossos corações coletivamente. However difficult it is, Não importa quão difícil seja, and each of us knows that it is difficult, e cada um de nós aqui sabemos que é difícil, we acknowledge that honestly to you right now.
Nós reconhecemos a Ti nesse momento. I pray for myself and for others Eu oro por mim e pelos outros, that we can learn to move away from an individual to a corporate model of salvation. que possamos nos mover de uma visão individualista de salvação para um modelo corporativo, coletivo, So that we can state to you, para que possamos afirmar a você we don't ask what you can do for us. que nós não perguntamos o que você pode fazer por nós, We ask what we can do for your kingdom. que nós, na verdade, perguntamos o que nós podemos fazer pelo seu reino. You told us, Você nos disse thy kingdom come, thy will be done, que o seu reino venha e seja feita a tua vontade, both in heaven and here on earth. tanto no céu quanto na terra. May we glorify your kingdom above our own desires and needs. Que possamos glorificar o seu reino acima dos nossos desejos e vontades. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.